Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Learn 365. Nesse vídeo, nós vamos ver como listar todos os sites do OneDrive for Business que existem dentro da minha organização. Eu não consigo visualizar com uma facilidade tão grande, através da central de administração do SharePoint, todos os sites que são relacionados ao OneDrive, todos os sites de pessoas que habilitaram o OneDrive for Business, caso você tenha deixado liberado essa funcionalidade para os usuários. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês uma experiência de ter utilizado um script do TechNet para que eu possa ter todas as informações. Para facilitar para o administrador, por exemplo, colocar dentro desses sites o meu usuário administrador como administrador para administrar um OneDrive em específico. Se vocês quiserem ficar sabendo de outros vídeos, vocês podem se inscrever no nosso canal. A primeira coisa que a gente precisa é liberar a policy de execução de scripts nesta VM. O porquê disso? Porque agora a gente não vai ficar conectando somente conectando dentro do SharePoint e dando comando simples. Agora nós vamos utilizar um script que já está elaborado para fazer algumas funções, inclusive escrever, dentro de um arquivo TXT que ficará salvo no nosso computador, para que tenha como se fosse um log, Depois que ele faz a varredura inteira dentro do nosso tenant para verificar todos os OneDrives que estão ativos, ele vai exportar essa informação da URL desse site para nós e vai salvar um arquivo TXT que nós podemos definir aonde ele vai ficar. Mas é necessário que a gente libere a execução de scripts para que eu possa chamar esse PSI, esse PS1, que eu vou mostrar para vocês como é que vocês configuram ele aqui agora. Eu deixei, essa é a política, tá? Que vocês precisam, primeiro você dá um get execution policy para verificar se ela realmente está restrita ou não, e depois você dá o set para você liberar ou para você bloquear a execução de script na sua máquina. Como esta máquina que eu vou usar, ela é uma máquina nova, que eu não costumo usar no meu dia a dia, ela será necessário a liberação. E depois nós vamos copiar o script do site do TechNet, vamos fazer as mudanças para que eu possa conectar no meu site, com o meu usuário, salvar no meu computador e depois eu executá-lo e ver o resultado. Vamos lá. Beleza. Para que a gente possa começar, eu vou deixar aqui com vocês, esse é o link, tá? Onde vocês podem copiar o script. E aqui, basicamente, ele ensina passo a passo o que vocês precisam fazer para executar esse script. A única coisa que ele não fala aqui é aquela questão do script, de que você precisa liberar na sua máquina a execução de script. Fica meio óbvio, porque ele explica que ele vai executar alguns comandos, que ele precisa que o sistema esteja liberado, Então, algumas funções que ele vai chamar, ele precisa que esta máquina tenha a execução de scripts liberado. Mas não fica assim tão didático, vai lá, o passo a passo não está escrito para você ir lá liberar a política, tá? Mas fiquem tranquilos que vocês podem fazer isso que vai funcionar certinho, conforme eu vou descrever. E aqui ele explica, como eu coloquei no primeiro vídeo, como tem várias informações na internet também, não tem muito em português, mas tem bastante em inglês, como você conecta em um site SharePoint, tá? Isso a gente já aprendeu no primeiro vídeo, caso vocês queiram revisar, podem voltar lá. E aqui está o script, que você vai copiar do início ao fim, tá? E depois você vai salvar esse script em um arquivo TXT. Eu já vou salvar em PSI, PS1, tá? Que PS1 é para a extensão do PowerShell, em que depois eu só vou chamar e ele já vai executar. Se vocês quiserem salvar em TXT e depois tiver editado e tiver certinho, vocês salvarem em PS1, fica tranquilo. Fica a critério de vocês. Vou copiar o script, vou abrir um bloco de notas e vou colar. Tá faltando isso. Estava faltando uma aspas. Beleza, pessoal, analisando aqui o script, o que vocês precisam mudar? Primeiro, qual é a URL da administração do SharePoint Online do seu tenant? Qual é o usuário administrador global? Que, no caso, poderia ser o administrador global do SharePoint também. E qual é
qual é a sua senha de administrador e mude o local onde ele vai salvar o TXT. Se você não mudar, ele vai rodar o script completamente, vai analisar todos os sites, vai te mostrar lá no PowerShell o que está acontecendo, só que depois ele não salva o log, tá? Então é interessante vocês trocarem também esse endereço para que funcione 100%. Antes de começar a editar, eu vou salvar. E como eu falei para vocês, eu vou salvar no meu arquivo C, no meu temp, e eu já vou definir o nome desse arquivo, conforme o próprio documento fala para a gente salvar, como getOnDriveForBusiness.ps1. A diferença é que aquela documentação da Microsoft, ela fala para você salvar em TXT e depois salvar em PS1. Eu já vou salvar em PS1 de uma vez só. Tanto faz, tá? A ordem dos fatores não muda. Você vai continuar editando ele por TXT ou através da ferramenta ISE do PowerShell. Inclusive, super indico, caso vocês queiram, depois que você transforma ele em arquivo com a extensão de PowerShell, você pode abrir ele como TXT, como você também pode abrir para editar na ferramenta do próprio PowerShell, que te dá uma mobilidade, escolher como você poderia editar o script e até mesmo mudar e executar ele para ver se ele está funcionando, tá? Você pode fazer das duas maneiras. Eu vou continuar editando ele aqui no TXT e vou fazer as mudanças necessárias. Então, eu vou apagar aqui onde ele está pedindo. Mudar o administrador, mudar a senha e o local. Bom, pessoal, eu já fiz a alteração necessária, tá? Já está especificada onde você deveria alterar aqui dentro do próprio script. Então, eu já fiz as modificações, já coloquei o meu usuário, já coloquei a senha e assim por diante e salvei como PS1. Eu vou fechar. Agora a gente vai abrir o PowerShell. E agora eu sugiro que você já abra o PowerShell como administrador. Clique com o botão direito em cima do ícone e rode como administrador. Porque você vai precisar liberar a política de execução de scripts nessa máquina. Então, só funciona se você estiver com o administrador. Senão, você vai ter uma mensagem de erro e aí você vai ter que fechar e abrir de novo. Então, é importante você já começar como administrador. Legal. Agora eu quero saber se esta máquina ela está liberada ou não para a execução de scripts. Então, eu posso começar aqui a digitar get execution e posso dar um tab que ele já vai completar o comando para mim. Ó, então, ele está liberado, tá? Não está restrito à execução de scripts nesta máquina. Então, beleza, não preciso executar nenhuma liberação adicional, mas se ele estivesse, você teria que rodar este comando, ok? Por exemplo, eu poderia dar, só como exemplo aqui para vocês, poderia dar um get execution policy. Aí ele pergunta, que tipo de policy você quer colocar? Então, você pode colocar como restrito ou como não restrito. No nosso caso, já está ok. Então, eu vou procurar, vou limpar aqui a tela, e vou procurar o meu arquivo que eu salvei na máquina. Vou verificar aqui na pasta, então, vou dar um cd temp. Vou verificar o que eu tenho dentro do temp. Então, tá aqui, ó, get OnDrive for Business Sites. Basta chamar esse get OnDrive for Business Sites. E dá OK. Ele já verificou que eu tenho 134 OnDrive dentro desse tenant, tá? Então, ele já encontrou, não OnDrive especificadamente, mas ele já encontrou profiles de pessoas, né, de usuários dentro do meu ambiente, um total de 134. O que seria isso? Seriam os usuários que vieram sincronizados do AD, ou usuários que você criou na mão. São usuários potenciais que já entraram dentro daquela lista de usuários que vocês podem gerenciar através do User Profile da central de administração do SharePoint Online. Não quer dizer que isso aqui, essa quantidade, são os usuários lá da lista de usuários do Office 365, tá, pessoal?
São duas coisas diferentes. Deveriam ser sincronizadas, mas nem sempre elas têm os mesmos usuários, tá? Esse aqui é do User Profile, que é exatamente onde está o OneDrive, porque antigamente, na arquitetura do SharePoint On-Premise, a gente tinha, né, o perfil de usuários que gerava também o perfil, o de usuário gerava sites. E esses são sites que agora nós chamamos de OneDrive for Business. Ele já executou e já verificou todos os profiles, e aí ele vai listar para mim de 134 profiles quem tem OneDrive. Então, ele não pode ser que ele não liste 134 usuários, né, que tem OneDrive ativo. Pode ser que ele liste menos. Vamos verificar com o TXT. Como vocês podem ver, está salvo o TXT aqui na minha máquina. Eu vou abrir e ele mostra para mim que eu tenho só 3 OneDrives for Business. Olha que interessante. Eu analisei 134 perfis, ou seja, eu encontrei que existe lá dentro da lista de usuários, de perfis de usuários na central de administração, 134 perfis. Só que somente ex-usuários possuem OneDrive for Business ativo. Super interessante, né? Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Aproveite um script que eu vou disponibilizar na descrição desse vídeo e que vocês possam se inscrever no nosso canal para que a gente possa gerar novas interações com a comunidade e novos conteúdos que sejam interessantes. Obrigada e até o próximo vídeo. Até lá!